Olá, amigos, olá, irmãos, olá, queridos da Igreja Evangélica Batista Moriá e todos quantos estão conosco, nos dando a honra de ouvirmos a palavra de Deus. Nós queremos agradecer a sua presença e queremos também compartilhar um versículo que se encontra lá na Epístola de João 2, versículo 3, que diz o seguinte: E nisto sabemos que o amamos, se guardamos os seus mandamentos. Mas como que nós vamos guardar os mandamentos se nós não conhecermos os mandamentos? Então estamos aqui neste momento para ouvirmos a palavra de Deus e para guardarmos. Temos a chance nos nossos lares de também abrirmos a sua palavra e de aprendermos, de estudarmos e de guardarmos no nosso coração uma palavra preciosa que é a palavra do Senhor. Temos essa chance, mas agora juntos podemos cantar, orar, louvar a Deus e sermos abençoados e abençoarmos uns aos outros. Bom culto, que Deus aceite a gratidão do nosso coração e um bom culto a todos nós. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Olá, meus irmãos. O salmista diz: Elevo os meus olhos para o monte e pergunta: de onde me virá o socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro virá, confie. O Senhor providenciará o socorro necessário à sua vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos e também tantos desafios que o Senhor tem nos dado, nos permitido viver. Te agradecemos pela nossa igreja, te agradecemos pelas pessoas que sempre trazem uma palavra de incentivo, de encorajamento, pelas pessoas que trazem palavras vindas do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo nosso pão de cada dia, te agradecemos pelas providências que o Senhor tem nos dado. E também queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor os nossos pedidos de socorro. Eles vêm de tantos lugares, eles são tão diversos, são problemas relacionados a emprego, moradia, saúde, confiança, estabilidade emocional.
Os pedidos de socorro vêm de todos os lados, mas a resposta do socorro nós sabemos, ó Pai, elas vêm todas do mesmo lugar, elas vêm do Senhor. Então confiamos no Senhor que trará a resposta, o direcionamento para todos os nossos pedidos de socorro. Confiamos, ó Deus, no Senhor e queremos dizer que nós te amamos e nós somos os teus servos e queremos fazer sempre a tua vontade. Continua falando aos nossos corações através dos nossos cultos online e também pelos nossos devocionais a cada dia. Continua, ó Deus, nos alcançando com a tua graça, com a tua misericórdia. Fala também agora pela palavra que será trazida, que ela possa alcançar os corações como uma terra que deseja ouvir a tua palavra. Pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados e continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Sobre ti, com só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. Mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, queridos irmãos e amigos. Na última vez que falei aos irmãos, eu falei sobre a finitude da vida. Hoje o tema será propício também porque ele surgiu em consequência da pandemia que o mundo está sofrendo. Quando iniciou a pandemia e o terror daquelas mortes muito sofridas, eu fiquei pensando e lendo sobre o propósito da nossa vida aqui neste mundo. E fiz então leitura para ver a minha missão. Achei que a minha missão seria visitar enfermos ou ajudar crianças na aprendizagem da leitura. Fiz um curso então de alfabetização e letramento. Aprendi muito. E pensei, a minha tarefa será ajudar crianças a aprendizagem da leitura
e letramento para viverem bem neste mundo. Bem, logo que voltei ao trabalho voluntário na igreja, me surgiu um casal de irmãos, 12 e 8 anos, com dificuldades escolares. E na semana seguinte, mais 2 irmãos, mais ou menos da mesma idade, se apresentaram pedindo ajuda. Confesso, irmãos, que eu fiquei muito sensibilizada por aqueles 2 pedidos. Mas também ficou retratado que o problema era muito maior do que a aprendizagem de leitura. Eram problemas familiares intocáveis. E daí eu ter visto a extensão do problema. Como eram problemas muito grandes, foram encaminhados para o serviço tutelar. Já estavam encaminhados pela escola. E quando a mãe viu que eu não podia formalizar o atendimento, ela então deixou de vir, deixou de ajudar as crianças. Passei então, na última vez que falei aos irmãos, eu falei sobre a finitude da vida. Realmente, essa percepção normalmente surge com a idade. E eu já estava pensando no tema, mas a pandemia fez refletir mais sobre a finitude do tempo. Mas ao terminar a minha palavra, a minha filha Irene falou assim: os objetivos, mamãe, não ficaram claros? E hoje eu vou refletir mais e ver se consigo esclarecer os objetivos da minha palavra. O tema é o servo de Cristo e seu trabalho na igreja. Refletindo sobre o início da minha vida cristã, quero nesta noite compartilhar com meus amados irmãos a evolução dos meus pensamentos e vida cristã. Quando aceitei Cristo como meu Salvador, entendi que tinha que estabelecer alguns alvos para prestar serviço ao meu Mestre. Logo comecei a cantar no coro da igreja, aprendi as primeiras notas musicais, mas não consegui progredir muito nesta área musical. Ouvindo um apelo para a obra missionária que os batistas desenvolviam no campo nacional e mundial, senti chamado para ser uma das obreiras no campo de missões. Mas veio o amor de um jovem estudante, e então me casei e logo me tornei mãe de uma prole de 4 filhos maravilhosos. Então aceitei o ministério de ser mãe e esposa. Trabalhei, fui bem-sucedida, estou aposentada, mas ainda continuo refletindo em como poderemos servir ao nosso Mestre. Vamos analisar então esta reflexão, mas baseada no estudo bíblico e, portanto, eu gostaria de solicitar aos irmãos que participasse deste momento com muita atenção e pedindo que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. O servo de Cristo, na primeira parte, vamos refletir em 3 itens, tá? O primeiro, o servo de Cristo deve realizar seu trabalho de forma cristocêntrica para a glória de Deus. O segundo item a ser discutido é: o servo de Cristo tem autoridade bíblica para o exercício do seu trabalho. E o terceiro item: o servo de Cristo deve realizar o seu trabalho pela autoridade que vem de dentro dele mesmo. Passemos então a considerar os textos bíblicos. Primeiro,
O servo de Cristo deve realizar seu trabalho de forma cristocêntrica para a glória de Deus. Pouco importa a profissão que você escolher, Cristo deve ser o centro principal da sua vida. Vejamos os textos bíblicos. O homem foi criado à imagem de Deus e deve andar confiante por saber, por revelação divina do seu toque de imortalidade. O homem é o homem é um ser complexo, tendo 5 facetas básicas na sua personalidade: mental, física, social, moral e espiritual, e precisa ser visto na sua totalidade. O homem não vive num vácuo social, mas sofre a influência de outros e como eles também sofrem a sua. 1:4. O homem, na sua complexidade, cria uma sociedade complexa e a sociedade produz problemas ainda mais complexos. 1:5. Como crentes, devemos prevenir ou minorar qualquer condição que ameace a sociedade em si ou que impeça a plena participação do indivíduo na sociedade, como um ser saudável, bem equilibrado e maduro espiritualmente. 1:6. O conceito de amor nos constrange a chamar todos os homens de irmãos e a reconhecer que somos nós, de fato, seus guardadores. Estas considerações vêm com o texto bíblico. Deus, então, pergunta a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Respondeu Caim: não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. O pastor Elias, há pouco tempo, nos chamou a atenção para os problemas da primeira mãe do universo: ter um filho assassinado e ter o outro assassino e fugitivo. Passemos então a considerar este problema. A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. 2. O servo de Cristo tem autoridade bíblica para o exercício do seu trabalho. No Velho Testamento, nas leis dadas por Deus ao ser formado o povo de Israel, Moisés escreve: quando no meio de ti houver algum pobre dentre os teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, mas nem fecharás a mão a teu irmão pobre, antes lhe abrirás a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer: vai se aproximando o 7º dia, o ano da remissão, e que teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhes des nada, e que eles clame contra ti, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a mão. Nunca deixará de haver pobres na terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a mão ao teu irmão,
para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômios 15, de 7 a 11. 2. Os profetas falam da importância de ajudar os pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. O mais enfático sobre a justiça social foi Amós, recentemente estudado em nossa escola dominical online pela irmã Estela. E não há maior injustiça, não há injustiça maior do que não termos a oportunidade de aprender como viver melhor, aprendendo uma profissão e ter o seu trabalho local. B. No Novo Testamento encontramos como era a vida do nosso mestre. Jesus pregava, ensinava, curava, aconselhava, visitava, atendia necessidades materiais, abençoava crianças, perdoava, era compassivo com as meretrizes, dava status ao desprezado e amava a todos. Vejamos algumas dessas referências. Quando foi perguntado qual era o primeiro e grande mandamento, Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu servo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior do que esses. Marcos 12, 30 e 31. A vida eterna e o castigo eterno. Outro texto. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? Responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que, sempre que fizeste a um dos meus irmãos, desde dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então irá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestistes, enfermo quando tive, e na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntarão ao Senhor: quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Ao que ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes meus mais pequeninos,
deixastes também de o fazer a mim. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, de 31 a 36. Uma vez estava ensinando os adolescentes da minha igreja sobre esse texto e era assistido também por uma aspirante ao ministério. Quando terminou a lição, ele me falou: como, Iracema, eu nunca tinha visto esse texto na Bíblia. Como pode? Eu pensava que bastava cantar, bastava pregar, bastava assistir os cultos ou pregar nos cultos, e este era o meu grande desejo. Mas estou vendo que a vida cristã é muito mais do que isso. Vamos ver então o que Jesus fala. Jesus mandou os discípulos irem ao encontro da humanidade sofrida. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e curarem doenças, e enviou-os a pregar o reino de Deus e fazer curas. Lucas 9, 1 e 12. Também nos Atos dos Apóstolos encontramos Pedro testemunhando na casa de Cornélio, um centurião romano, um estrangeiro. Ele diz: essas palavras bem sabeis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 37 e 38. Tiago, escrevendo às 12 tribos de Judá, diz: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tiago 1, 27. E ele continua: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Pois se alguém é ouvinte e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 22, 23. No capítulo 2, 14, de 14 a 26, ele discute o tema: a fé sem obras para nada aproveita. Mas este assunto fica para outra ocasião. O apóstolo João, escrevendo sobre a manifestação dos filhos de Deus, disse: nisto conhecemos o amor de Cristo, o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, e fechar o coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. 3. O servo de Cristo deve realizar seu trabalho pela autoridade que vem de dentro dele mesmo. Primeiro, o peso da nossa própria consciência. Não fazemos o bem quando tantas pessoas morrem ao nosso lado. 2. A nossa fé bilateral, Deus e o próximo. Não vivemos isolados de Deus. 3. A convicção de que estamos sob as ordens de Cristo. Após a sua ressurreição, Jesus disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. João 20, 21. A evidência, 4. A evidência do nosso discipulado. Nisto conhecerão
todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. Caminhando para a conclusão. Vi uma cena comovente na TV. 3 adolescentes de Embu das Artes que perderam sua casa, mãe e um irmão menor no desabamento consequente das chuvas deste verão. O repórter entrevistava-os e ao lado estava uma senhora com vestes simples, um lenço na cabeça. Apenas uma auxiliar de limpeza, mas comprometendo a acolher aqueles adolescentes que grande coração. Na introdução, afirmei que o homem na sua complexidade cria uma sociedade complexa e a sociedade cria problemas cada vez mais complexos. Hoje vivemos então problemas complexos, sérios demais. Fome, desemprego, crimes, lares desfeitos, superstições, falta de paz. Essas são as palavras-chave de hoje. Falando do passado, e aí tenho que contar minha própria experiência. Eu, por exemplo, minha avó materna era filha de imigrantes da Europa. Teve 5 filhos e esses ficavam presos no quarto de dormir, chupando cana e brincando, enquanto a mãe, chorando, lavava a única muda de roupa que eles tinham. Seu pai era um alcoólatra que andava perdido pelas ruas e só voltava quando a situação estava muito difícil, fazia mais um filho e sumia novamente. Meu pai era filho de um imigrante estrangeiro também. Engravidou uma filha de escravos, que o abandonou aos 8 anos de idade, ou ele fugiu da presença de seus familiares porque passava muita fome e se abrigava na casa de quem o acolhia. Foi criado pelas fazendas que deram acolhimento a ele. Era difícil, mas eles sobreviveram. Criaram família de 11 filhos, que foram cidadãos honestos, trabalhadores, enquanto viveram. Eu me casei, tenho 4 filhos, 8 netos, e todos são pessoas dignas de viverem neste mundo, todos fazem o bem. O mundo ficou melhor por causa daquele produto de pais irresponsáveis. Mas ou a mãe responsável ou a sociedade deram condições de sobrevivência e o mundo ficou melhor, com certeza. Se você, meu amado ouvinte, foi sensibilizado pela palavra de Deus aqui exposta, ligue para mim, 011 3735 3110, ou deixe uma mensagem no 011 97059 7801 e planejaremos um projeto de ação para abençoar o mundo, o nosso próximo e, consequente, o nosso mundo.
Talvez falemos sobre esse projeto, talvez esse projeto só será apresentado para aqueles que fizerem. Em nome de Jesus, oramos.